Parabéns pela vitória, pela classificação, emocionante, né, na forma que foi. E a minha pergunta vai justamente nesse sentido. O primeiro tempo do Náutico foi bem, até tranquilo na partida, poderia ter saído com um placar um pouquinho mais elástico do que foi. No segundo tempo sofreu, mas nem sofreu tanto assim. Acabou tomando gol ali já na parte final da partida. Precisava sofrer desse tanto? O que você entende por que desse sofrimento do Náutico na partida, visto que, pelo menos na minha opinião, a equipe foi superior à maioria do jogo? Eu entendo também que nós tivemos um controle maior em todas as ações do jogo, né? Não só no aspecto ofensivo como defensivo. Mas nos jogos eliminatórios, existem alguns ingredientes a mais do jogo eliminatório que traz uma emoção muito maior para esse confronto, né? Esse é um jogo que não vale 3 pontos. É um jogo que vale milhões, vale sequência no campeonato, vale permanência no campeonato, vale muito mais do que apenas 3 pontos. Então, esse tipo de jogo, o final dele, ele vai ser sempre pesado para um dos lados ou do outro, né? Eu entendo que nós tomamos o gol, inclusive não merecíamos ter tomado o gol. Acho que nós até erramos, uma das poucas vezes que nós erramos defensivamente no giro da primeira linha. Permitimos que o adversário cruzasse uma bola, não estávamos prontos para fazer a marcação do Neto Pessoa. Então, fomos penalizados, né, de forma muito dolorosa ter tomado esse gol. Mas aí vem também a tona da identidade que nós estamos criando, de uma equipe que não se entrega. De uma equipe que tomou o gol e foi para cima, que buscou o gol logo em seguida, que no final fomos agraciados na última bola do jogo com o gol do Natan. Eu acho que o gol premia a melhor equipe em campo, mas premia também a entrega desses atletas aí, que quase sempre em ocasiões adversas eles tiram forças de onde não tem para buscar o resultado. Dado, boa noite, parabéns pela vitória e classificação, principalmente do jeito que foi. A gente na terça-feira no treinamento aqui nos Aflitos, a gente viu você montando o time com o Gabriel, o Souza e o Galto. Deu para perceber que a tua ideia era de time um pouco mais leve no meio campo para esse confronto contra o Vila Nova. Foi para o confronto específico, você analisando o adversário, tal qual fez contra o São Bernardo? Ou é uma tendência de fato que a gente talvez continue a ver o Náutico jogando um pouquinho mais leve no meio campo? Claro, não foi o Santiago, foi o Matheus. E que você pudesse acertar um pouco também sobre essa questão da competitividade do time que não se entrega, principalmente passando por um Souza, por um Vitor Ferraz. Souza fez o cruzamento do escanteio, se ajoelhou ali mesmo cansado, comemorou com os caras. Bom, que são trocas que não são, em hipótese alguma, são trocas que não são 6 por meia dúzia, né? São bem extremas, na verdade. Se refletirmos um pouquinho mais, há 2 semanas atrás eu não tinha nem Matheus Carvalho, nem Gabriel Santiago. E pelo desenho do jogo, eu precisava de ter um meio campo mais agressivo, mais competitivo, mais forte fisicamente e que ganhasse a maioria das disputas. O Mangabeira é especialista nisso. É um jogador específico para essas ações de jogo, né? De disputas, de luta, de entrega. Um cara que se dedica ao extremo e a margem e a produção de ganhos de disputas, de duelos no meio campo, o Mangabeira ele é bem mais superior do que todos os outros. Para esse jogo aqui, a minha ideia era iniciar com o Gabriel não pôde, mas eu tinha o Matheus Carvalho numa condição física um pouco melhor, né? Foi até onde deu, fez um bom jogo, teve participações importantes do ponto de vista ofensivo, contribuiu no gatilho de pressão, pressionando os zagueiros, então ele deu uma parcela de contribuição muito grande, e eu vou sempre avaliar essa condição, de buscar sempre esse equilíbrio, porque quando o Mangabeira joga, o Souza tem menos ações defensivas. Quando joga o Gabrielzinho, o Souza precisa de uma ação defensiva mais específica, acaba sendo o nosso segundo volante na marcação, quando o Matheus Carvalho joga também. Então, vai tudo em cima da soma dessas condições, de se o Souza está 100%, se o Mangabeira está 100%, se o Gabriel está 100%, aí eu vou avaliar o que eu preciso para o jogo, se é a equipe que sai um pouco mais ou é a equipe que duele, que dispute um pouco mais. Boa noite. Parabéns pela vitória.
Agora sim. Boa noite, Dado. Parabéns pela vitória. A gente, se eu não me engano, desde 2018 o Náutico não chega à terceira fase da Copa do Brasil. Qual a importância desse feito, agora esse ano, nesse ano tão difícil para o Náutico, ano de Série C, para o clube e para a pessoa, Dado? Bom, eu sinceramente eu fico em segundo plano nessa condição, né? O importante, primeiro de tudo, eu sempre falo sobre o vencer, né? Vencer é supremo no futebol. O futebol ele só tem espaço para os vencedores. Então, quando você classifica, quando você vence, e nós classificamos vencendo mais uma vez, então isso traz para nós confiança, traz para esse grupo aqui credibilidade, traz confiança para o nosso torcedor de que pode vir para os aflitos. Nós podemos jogar mal, nós podemos perder jogos, mas nós não vamos nos entregar. E isso já ficou muito claro, muito evidente em todos os aspectos. Então, eu acho que a vitória traz isso. A classificação, especificamente, traz novos horizontes para o clube, né? Nós temos um orçamento extremamente restrito. E a passagem de fase traz complementos, né, que precisam ser feitos para pensarmos numa competitividade maior para a sequência, para a Copa para a Série C do Brasileiro, que é o campeonato mais importante do clube esse ano. Então traz horizontes mais tranquilos para a área administrativa, para a área de gerenciamento do clube. A gente sabe que isso influencia diretamente no futebol, mas óbvio que não sou eu que vou escolher como o dinheiro vai ser administrado, mas estamos contribuindo para a receita do clube, né? É o processo de retroalimentação, os jogadores contribuindo efetivamente com a receita que serão revertidos para eles, né, em pagamento de salários e salários em dia e premiações, enfim. Então isso é uma condição que nos deixa muito mais felizes e mais confiantes para dar sequência no trabalho. Dado, boa noite, parabéns pela vitória e classificação. Depois que o Náutico ganhou do São Bernardo, tu falou que até disse que ia dar uma cutucada na direção por reforços. E hoje o Náutico ganhou, conseguiu 2 milhões e 100 de premiação. E eu queria saber, até pegando um gancho que tu falou, que a tua equipe tem uma questão de identidade. E para manter a identidade, não tem como manter assim, quarta, domingo com essa sequência de jogos, né? E eu queria saber se tu acha que é o time ideal, assim, com o fim dos estaduais, para o Náutico reforçar e manter essa questão da competitividade do mais alto nível e, sobretudo, visando a Série C, que é o objetivo mais importante da temporada. Obrigado. Bom, sim, é o momento oportuno, mas ele não se inicia hoje, tá? Nós temos um departamento específico de captação que já está trabalhando já desde antes para termos aí uma condição mais favorável. Nós temos um grupo muito enxuto, alguns ajustes vão acontecendo na próxima semana. Então nós temos espaço, era o que a gente traçou de planos. Nós temos espaço para receber novos atletas, para contribuir com a evolução técnica da nossa equipe, mas também com todo o cuidado possível para buscar dentro do perfil que nós construímos agora, que não é tão simples assim. A gente às vezes até abre mão de, muitas vezes, a condição técnica, mas não abre mão do caráter, do comprometimento do atleta que vem aqui, que se jogue de corpo e alma e que integre um grupo de atletas extremamente brioso que tá honrando as cores do Náutico. Dado, boa noite. Você falou anteriormente que esse era o jogo do ano do Náutico até o momento. A grande partida valeu 2 milhões e 100 e o Náutico conquistou. Como conter a euforia dos jogadores agora após conseguir esses objetivos, visando os próximos grandes desafios, visando que no próximo domingo já tem um confronto muito importante contra o Salgueiro pelo Pernambucano e também outros após pela Copa do Nordeste e também sobre as questões de Gabriel Santiago e Denilson. O que é que você pode falar sobre isso? Bom, eu entendo que euforia no vestiário não existe. Existe a alegria da classificação, até um alívio também por termos buscado a bola, o último gol no último minuto. Então existe um momento muito bom nosso. Não é o tipo de elenco que uma conquista ou um jogo como esse faça subir a cabeça, não é. Mas eu concordo com você com relação à mudança de chave que vai acontecer para o próximo jogo contra o Salgueiro. Se nós, e é o que eu venho conversando com os atletas, né? Sendo bem honesto aqui, nós não temos chances de ser campeão da Copa do Brasil.
E nós não estamos jogando na Copa do Brasil para ser campeão. Mas nós temos chances de ser campeão no Pernambucano. E nós jogamos o Campeonato Pernambucano para ser campeão. Então esse é a injeção que eu venho, é o tipo de remédio que eu venho aplicando aos atletas aí, com doses diárias, para que a gente se mantenha no nosso foco, buscando a nossa competição, a busca pelo tricampeonato, que é tão importante para o clube. Professor, boa noite, parabéns pela conquista. O senhor até tocou num ponto, que seria a minha pergunta, relativo a metas. O Náutico vai entrar numa competição para ser campeão do Pernambucano, tentar o título inédito de Copa do Nordeste. O senhor acabou de dizer que não é um objetivo assim, tão palpável um título de Copa do Brasil. Mas dentro da meta, o Náutico atingiu já uma meta traçada no início da temporada, terceira fase, premiação, um ano de escassez financeira. Como é que o Náutico está dentro do objetivo da Copa do Brasil depois de alcançar essa terceira fase? Obrigado. Eu posso dizer que nós estamos felizes com a classificação. Mas nós vamos buscar mais. Nós não vamos nos contentar com a terceira fase da Copa do Brasil. É uma fase diferente, fase de mata-mata, são 2 jogos agora, diferente do que foram essas 2 primeiras. Existe sorteio, existe confronto diferente. Deve demorar um pouco mais ainda para ver essa definição. Então vamos só dar um stand-by nessa situação específica da Copa do Brasil e pensar nos outros campeonatos agora pela frente. Teremos 3 jogos seguidos do campeonato estadual. Nós precisamos fazer os pontos necessários para classificar e buscar aí, quem sabe, até a segunda posição. O primeiro está um pouquinho longe, mas buscar a segunda posição que pode trazer um benefício de não disputar um jogo a mais no ano, que para a gente é importante demais, né? A quantidade de jogos que a gente vem fazendo. Então, tirar um jogo do nosso calendário, para mim, vai ser fundamental para ter o descanso necessário e ter o trabalho que a gente precisa ter. E deixa guardado aí essas informações, né? Esse momento bom que nós estamos vivendo na Copa do Brasil para a próxima fase, esperando o sorteio aí para ver o que a gente vai buscar. Dado, é algo natural o que aconteceu em relação ao segundo tempo do Náutico. Eu digo que o Náutico terminou o primeiro tempo muito bem. Até o 1-0 foi pouco no primeiro tempo. O Náutico poderia ter tido um placar pouco melhor. Mas no segundo tempo o Vila Nova finalizou muito mais. Foi uma equipe que incomodou um pouco mais o Náutico. É algo natural da equipe que está atrás. O Náutico, por estar vencendo, ficou mais precavido e tentando sair no contra-ataque. Qual a sua explicação para o que aconteceu ali dentro do segundo tempo, onde o Náutico termina o primeiro tempo parecendo que venceria por mais e no segundo tempo acaba tendo algumas dificuldades? Acho que você foi... na própria pergunta você já direcionou a resposta. Se avaliarmos jogos de futebol, é muito natural, né? Em condições normais, de confronto entre 2 equipes com o mesmo nível, ou com diferenças pequenas de uma equipe para outra, é natural essa situação, né? Não é natural quando a equipe está muito melhor que a outra, ou quando é muito melhor do que a outra, mas em condições de igualdade física, igualdade técnica, igualdade tática. Eu entendo como natural esse processo e entendo também como natural o fato do jogo ser um jogo eliminatório. É aquela coisa do perder ou tá fora. Então você se manda demais ao ataque. O Vila, por vezes, espetou os 2 alas com 2 atacantes, manteve 2 homens da zaga. Quando a gente tentava pressionar, que era o momento certo da gente sair de trás, nós recebíamos uma bola longa nas costas dos nossos laterais. E aí inibia os nossos extremos de tentar pressionar um pouco mais. Então nós resguardávamos mais. Em condições de jogo 0-0, o Vila não fez isso em momento algum. Ele tentou jogar por dentro, onde a gente conseguia pressionar melhor a bola. Então é aquela coisa, eu tento pressionar para quê? Se a bola está estourando nas costas da nossa primeira linha. Isso puxa o nosso time para trás, E essa condição natural foi tirando um pouco do espaço que nós tínhamos de agredir o adversário e sobrou para a gente alguns contra-ataques. Poderíamos ter matado o jogo num contra-ataque ou em outra situação, mas é algo que eu vou relativizar por conta das circunstâncias de um jogo de Copa do Brasil como esse.